Olá, é com alegria que estamos retomando o nosso estudo sequencial da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje iremos estudar a Revista Espírita de março de 1860, adotando mais recentemente a técnica ou a pedagogia de lermos alguns pedaços do texto, a fim de que possamos reproduzir a ideia de Kardec, dos benfeitores, com profunda exatidão. No mês de março de 1860, Kardec incluirá na revista 10 itens, e ele, à semelhança do mês anterior, de fevereiro, ele começa a Revista Espírita com o item boletim, que são atas sucintas, resumidas, das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e algumas desses registros administrativos nos interessam por conta dos temas tratados, alguns dizem respeito à própria gestão da casa espírita, e é muito útil verificarmos a postura de Kardec diante da gestão, da direção da Sociedade Parisiense, até porque ele foi, durante toda a existência da Sociedade Parisiense, o presidente, demonstrando uma grandeza de caráter, um conhecimento profundo da doutrina e lidando amorosamente com as questões que ali surgiam. No boletim que ele insere na revista, nós gostaríamos de destacar aqui praticamente 2 pontos. Um deles é que Kardec anota que num artigo do jornal Le Siècle, ele insere que as mesas girantes já há registros desde Roma, no início dos primeiros séculos da nossa era, após Cristo, de forma que o jornal pretende, dessa forma, colocar o espiritismo em descrença. Só que Allan Kardec faz uma observação extraordinária, porque ele anota que em nenhum momento o espiritismo afirmou que os fenômenos estavam começando a partir dele. E pelo contrário, disse que os fenômenos sempre existiram, os fenômenos espirituais, para chamar a atenção da humanidade acerca das verdades espirituais que nós ignorávamos, a existência dos espíritos, a nossa relação com o mundo espiritual, que nós somos espíritos momentaneamente no corpo físico, progredindo e aprendendo. Então, essa reportagem do jornal, pelo contrário, vem de encontro àquilo que Kardec já vinha apresentando, que os fenômenos sempre existiram. Então, é bem plausível que já nos primeiros séculos da nossa era cristã, esses fenômenos existissem, das mesas que movimentavam, que faziam batidas com os pés, talvez até respondendo algumas questões ou limitando-se a uma manifestação física, apenas com o ruído, com o barulho, sem manifestar ideia, de forma que isso prova que os espíritos sempre estavam produzindo esses fenômenos para chamar a atenção da humanidade. Mas, naquele período pré-espiritismo, que começou em 1848, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, os fenômenos ganharam intensidade. Uma direção a fim de que pudesse preparar o caminho para logo mais surgir o espiritismo. Então, Kardec faz essa anotação, dizendo, portanto, que os fenômenos sempre existiram e o espiritismo nunca afirmou ser exclusividade dele, a partir dele os fenômenos. Pelo contrário, sempre existiram, o que prova a influência dos espíritos sobre a matéria. Outro ponto que merece um cuidado, um registro, e Kardec faz uma anotação de uma senhora que doa anonimamente, não desejou identificar-se, nem pediu recibo, diz ele, e doa para a divulgação do Espiritismo a quantia de 10.000 francos. Ela havia recebido uma herança que não esperava,
e como ela já possuía uma vida financeira estável, e, aqui que é o bonito da carta, feliz, gratificada por tudo que o Espiritismo representava na sua vida, a mudança que ele gerou em sua vida por ter dilatado, ampliado a sua percepção do mundo, ela fez questão, portanto, de fazer esta doação. E fez questão de escrever na carta, aqui a carta é curta, né, nós podemos até ler um trecho, vós me fizeste compreender o Espiritismo, mostrando-me o seu verdadeiro objetivo. Só ele pôde triunfar das dúvidas e das incertezas que para mim eram fonte de inexprimíveis ansiedades. Eu marchava na vida ao acaso, maldizendo as pedras do meu caminho. Agora vejo claro em volta de mim, em minha frente. O horizonte se alargou e marcho com certeza e confiança no futuro, sem me inquietar com os espinhos da estrada. Desejo que este pequeno óbolo vos ajude a espalhar sobre os outros a benfazeja luz que me tornou tão feliz. Empregai-o como entenderdes, nem quero recibo, nem controle. Então vejamos que carta interessante. Esta carta, ela também simboliza a nossa gratidão, a nossa alegria pelo conhecimento espírita. Aqui na carta dessa senhora, nós poderíamos aqui destacar rapidamente 3 pontos. Ela falava que tinha muitas incertezas e dúvidas que causavam nela ansiedades. Vemos muitas pessoas que transitam pelo mundo e trazem essas angústias, essas inquietações, essas dúvidas a respeito de pontos espirituais da vida. Por exemplo, de onde eu vim, qual é o verdadeiro sentido da vida, o que nos aguarda após a desencarnação, o que acontece nesse momento da morte. Portanto, essas dúvidas afligem, apunhalam muitas mentes e algumas passam uma grande parte da vida, se não toda ela, sendo alfinetadas por estas dúvidas, por essas questões que trazem a elas ansiedades, medos, receios. Ficamos a imaginar o quanto emocional e psicologicamente é difícil caminhar aqui pelo mundo trazendo estas dúvidas sérias a respeito da existência. E o Espiritismo acaba solucionando, nos apresentando essas respostas, nos tirando da ignorância, da dúvida a respeito da vida e de seus desafios, de forma que, à medida que passamos a estudar a religião espírita, vamos, portanto, tirando o véu da ignorância e vamos compreendendo, portanto, o que somos, qual o sentido da vida, o que nos aguarda, a vida futura. E é interessante isso. Isso vai nos dando segurança emocional, equilíbrio, resignação, e agora passamos a caminhar sem essas angústias e essas ansiedades, porque passamos a entender verdadeiramente o que é a vida. Tanto que ela fala que o horizonte dela se dilatou. Então, à medida que vamos estudando a doutrina, os nossos horizontes, as nossas percepções já não ficam mais limitadas à matéria. Passamos a entender este mundo espiritual, a existência dos espíritos, a reencarnação, lei de causa e efeito, a lei do progresso, o Deus amoroso, enfim, estes pontos doutrinários, estes pontos vitais que o Espiritismo nos ensina. Ela diz outro ponto que merece registro. Minha vida marchava ao acaso. Quantas pessoas sem esta visão da vida, a vida fica morna, a pessoa fica no piloto automático, no automatismo, e vive apenas de forma biológica. Por isso que Jesus fala, venho para que tenhais vida em abundância. Que vida Jesus falava? É esta vida rica de objetivos, de ideais, de sentido espiritual e psicológico, porque por viver todos vivem, é um fenômeno biológico. Então muitos marcham ao acaso, levantam, mantêm as atividades rotineiras, mas sem ideais, sem metas, sem desafios espirituais.
Muitos não fazem o mal a ninguém, mas também não fazem o bem. E uma das propostas da reencarnação é a prática do bem, sermos proativos do bem. Portanto, a vida dela, como de muitas criaturas humanas ainda hoje, ficam ao acaso, por não entender este verdadeiro sentido, a bênção que é estar reencarnado, a oportunidade que Deus nos concedeu de aqui estar para lidar com os nossos conflitos, digeri-los, superá-los, conquistar virtudes, combater o bom combate, os defeitos, as más inclinações de vidas transatas, praticar o bem, a caridade, ajudar o próximo, estabelecer uma relação de equilíbrio, uma relação saudável com a divindade, enfim, aí a nossa vida já não marcha mais ao acaso, porque todo dia, a todo momento, nós vamos ter ideais, metas, porque a nossa visão, como ela disse, o nosso horizonte se dilatou, se ampliou, e passamos a ter este conhecimento espiritual. E outro ponto, ela diz, já não praguejo mais as pedras do caminho, que sem entender a causa e a natureza da dor e do sofrimento, naturalmente que as pessoas, quando enfrentam as dores, questionam a própria justiça e o amor de Deus, se acham injustiçadas, esquecidas por Deus, de forma que passam a olhar a dor e o sofrimento com esse aspecto nebuloso, profundamente ou unicamente negativo, pessimista, e com a visão espírita passamos a entender que os desafios, as dores têm sentido. As dificuldades que surgem espontaneamente em nossas vidas, não que vamos criar problemas, mas aqueles que surgem naturalmente, são alertas, advertências, ou estamos colhendo a semeadura do passado, as provas, as expiações, enfim, com o Espiritismo passamos a entender esses desafios que estamos no mundo inferior, que temos muitas imperfeições ainda que acarretam essas dificuldades, condutas praticadas nesta vida ou em vidas transatas que geram esses desafios, essas dificuldades. Então, não mais maldizer ou praguejar as pedras do caminho, mas entender que no momento atual da nossa evolução, eles têm um papel pedagógico e espiritual muito importante. Então é uma carta bem interessante, tanto que ela fez a doação para que se divulgasse a doutrina, para que essa luz benfazeja, como ela diz, pudesse chegar a outros corações. Então nós, que temos a nossa vida abençoada pela doutrina, temos também que nos preocupar, ajudar em alguma medida com a divulgação da veneranda religião espírita. Então, vemos apontamentos interessantes aqui no boletim da sociedade. Aliás, consta aqui que a partir desta doação desta senhora, Kardec começa o primeiro fundo, diz ele, de uma caixa especial, que seria a caixa do Espiritismo, que ele vai tratar depois em outros artigos da Revista Espírita, que era para não misturar com a sua economia pessoal. Kardec cria uma caixa do Espiritismo para que essas doações que chegassem, ele pudesse, e outras rendas que chegassem a partir da doutrina, pudesse ser usado para a própria doutrina. E depois nós temos um artigo chamado Os Pré-Adamitas, também muito oportuno, que é uma carta que Kardec recebe de um simpatizante do Espiritismo, e ele diz que ele é muito simpatizante da ideia espírita, mas ele tem uma dificuldade de conciliar o Espiritismo com as Escrituras, porque as Escrituras sagradas falam de Adão como o primeiro homem que surgiu e povoou a Terra, e o Espiritismo não aceita este ponto. Então ele estava ali uma espécie de um conflito em relação a esse e outros pontos, e Kardec aqui dá uma resposta muito interessante, dizendo que as Escrituras devem ser olhadas dentro da sua simbologia e não muitas vezes interpretadas ao pé da letra, e que o Espiritismo tem essa característica de ciência racional, lúcida, caminha lado a lado com as descobertas da ciência, tem esse caráter progressista, de forma que o Espiritismo não fica preso à letra das Escrituras e entende, portanto, a simbologia e vai fazendo esses ajustes com as descobertas da ciência, que nós não podemos refutar. Não há como ir contra as descobertas que são unânimes, pacíficas da ciência. Nós sabemos que Adão não foi o primeiro homem a povoar a Terra.
Aliás, Adão e Eva, né, o primeiro casal. Aliás, no Livro dos Espíritos, nós vamos pegar aqui a questão para citar, essa questão de Adão é tratada na questão 50 e 51 do Livro dos Espíritos, e os benfeitores respondem que a espécie humana não começou por um só homem, por Adão. E esse que é conhecido como Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? E os benfeitores respondem, mais ou menos a que foi assinalada há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então Adão simboliza aqui uma raça, né? Aqui diz que este homem existiu, mas não foi o primeiro. Hoje nós vimos aí este estudo do surgimento, do povoamento da Terra, muito bem feito pela ciência, pelo estudo das camadas, das rochas, dos fósseis, que fazem esses estudos, e aqueles 6 dias da criação, do Gênesis, cada dia foi um período de milhões de anos, e as espécies foram surgindo na ordem dita no Gênesis, né? Ali bem as águas, os vegetais, os animais, depois o homem, de forma que Kardec dá uma resposta muito lúcida para que não tomemos ao pé da letra essas questões. Então, Josué, que parou o sol, hoje nós sabemos que é impossível parar o sol, né? Então, temos que ter este olhar alinhado com a lógica da ciência. Kardec fala que a religião será sempre forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. Aqui Kardec fala do dilúvio de Noé, que alguns acreditam que foi um dilúvio generalizado, ou seja, a Terra, a partir do ano 2250 aproximadamente, teve que ser novamente repovoada. E nós sabemos que é impossível. Kardec fala que a história anota, já mais ou menos naquele período, a existência da Índia, né, de outras nações do Egito, por exemplo. Então não daria, é ilógico, né? De forma que, se houve esse dilúvio, nós aceitamos um dilúvio parcial, que houve num determinado ponto do planeta sem que inviabilizasse a vida. Vale a pena a obra A Caminho da Luz, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que nos dá este retrato, nos traça essa história espiritual do planeta, para entendermos toda esta lógica. Então, o Espiritismo tem a sua forma de encarar estes textos da Escritura, que devem ser vistos como símbolos, parábolas, muitas vezes, e ali nós não descartamos alguns pontos inseridos pelo homem, que pela sua imperfeição pode fazer registros de algumas incorreções. Mas a religião espírita caminha lado a lado com a ciência, e vemos este artigo lúcido de Kardec, alinhando o Espiritismo com as descobertas da ciência no que tange essas questões do povoamento da Terra, dos 6 dias da criação, do dilúvio, etc. O próximo artigo aqui, um médium curador. Kardec recebe a notícia da uma senhorita Désirée Godou, que apresentava uma faculdade mediúnica extraordinária, passou ela por diversas fases, efeitos físicos, depois vidente, audiente, escrevente e finalmente de cura. E Kardec é interessante, ele também recebe a confirmação de uma testemunha ocular que pôde visitar e conhecer o Sr. Pierre, um professor, que confirma a autenticidade das curas produzidas pela senhora Désirée. A faculdade mediúnica tem essas nuances, né? Tanto é que ele faz referência ao artigo de fevereiro, Médiuns Especiais, que nós já abordamos, que inclusive fez parte, é um capítulo do Livro dos Médiuns, que é a grande obra que estuda a mediunidade. Quando aqui estamos gravando, estamos no mês que comemora 160 anos dessa grande obra, e Kardec aqui faz uma observação muito interessante em relação a esta mediunidade, porque esse professor, a testemunha ocular, descreve a postura altamente moralizada dela, simples, modesta, acolhendo, consolando todos, né? Então, esta postura, estas características morais do médium é que vão transformá-lo num bom instrumento para a espiritualidade, fazer com que a mediunidade se torne uma
ponte trazendo luz para a humanidade. Então, Kardec faz essa observação, né? Na carta que o Sr. Pierre diz que, longe de tratar os doentes por um auxiliar, é ela quem põe a mão em tudo, graças à sua robusta constituição. Aos doentes sabe inspirar confiança sem limites, acha no coração consolações para todas as dores e em sua mão tem remédios para todos os males. É um caráter alegre e brincalhão, sua alegria é contagiosa como a fé que a anima e atua instantaneamente sobre os doentes. Porque Kardec vai falar do orgulho aqui, repetindo que é um dos grandes escolhos, um dos grandes perigos para a mediunidade, o médium orgulhoso, que se acha detentor de faculdades acima, superiores, se acha uma pessoa especial, extraordinária, que merece bajulação, destaque, quando ele é um mero intermediário. E ainda hoje vemos, infelizmente, médiuns que se complicam por conta do orgulho. Então, Kardec pega este modelo de médium, a senhorita Desirê Godot, que passou por diversas faculdades mediúnicas e ali, naquele momento, intensificando a cura, falando o quanto a sua postura moral foi responsável por estes degraus, esses estágios, né? Embora não exista uma mediunidade melhor do que a outra, mas percebe-se que a sua integração, a sua interação com os benfeitores foi se estreitando porque ela foi se mantendo fiel à tarefa, não permitindo que o orgulho e outros escolhos pudessem atrapalhar a sua tarefa. Depois temos um artigo chamado Manifestações Físicas Espontâneas. Aqui nós já comentamos, né? Kardec faz a distinção, está em O Livro dos Médiuns, textos anteriores da revista, manifestações espirituais físicas, né? Aquelas que produzem fenômenos físicos sem nenhuma mensagem, ruídos, pancadas, movimentos de objetos, simplesmente sem nenhuma mensagem, né? Sem nenhum pensamento, sem nenhuma ideia. E as manifestações inteligentes, quando os espíritos conseguem expressar alguma ideia, um pensamento para nós. Porque foi trazido ao conhecimento de Kardec um fenômeno que aconteceu com um padeiro, né, o padeiro de Dieppe, lá na localidade do seu trabalho, onde fenômenos aconteciam, movimentação de objetos em determinados horários, os objetos se movimentavam, caíam dentro da massa que estava fazendo o pão, então era uma balbúrdia, era uma manifestação espontânea de um espírito produzindo esses fenômenos. E aí Kardec vai falar dessas manifestações que para o espírita não tem nada de extraordinário de novo. Kardec já abordou muitas vezes na revista esses fenômenos cuja origem está na atuação dos espíritos, nesse caso de espíritos inferiores, brincalhões, que queriam causar desordem e bagunça no local. Algumas vezes Kardec chegou até a evocar o espírito com o consentimento da espiritualidade superior para entender o porquê aquilo acontecia. Neste caso, Kardec faz apenas uma abordagem doutrinária, porque alguns chegaram a dizer que aquilo acontecia por influência do diabo, porque um cemitério ali próximo que foi desalojado, que o dono da padaria, o padeiro, era feiticeiro, enfim. Kardec descarta, falando que são ideias supersticiosas, e o Espiritismo veio para tirar estas superstições, esses mitos e essas fantasias em torno da mediunidade, em torno da influência espiritual, né? Ele diz até o Espiritismo é um remédio contra a superstição, né? Não aceita estas crenças de adivinhação, de talismã, de rituais com horário e dia certo, cabalísticos, enfim, que o Espiritismo não segue. Depois, repetindo o que já aconteceu no mês de janeiro de 1860, Kardec novamente faz evocações de pessoas vivas, sempre com este propósito superior, tanto que houve o consentimento dos benfeitores que acompanhavam a tarefa do codificador, para que ele pudesse aferir o grau de lucidez desses espíritos encarnados no momento da evocação, a sua percepção do mundo exterior. Nós já vimos aqui esta evocação que aconteceu em janeiro de 1860, como que identificava os sons,
os odores, a luminosidade. Naquele primeiro momento da doutrina era importante. Hoje nós já temos essas informações. Então, naquele momento, essas evocações tinham uma característica, uma qualidade nobre de Kardec aurir informações para que pudesse entender diversos pontos da doutrina, ampliar o nosso conhecimento a respeito dessas temáticas. Então, com o consentimento e a pedido do Dr. Vignal, ele faz esta evocação. E aqui, primeiro, a gente vai separar alguns pontos até para não ficar repetitivo, recomendamos o estudo de janeiro de 1860. Kardec pergunta aonde o espírito estava, e ele diz que estava um pouco à direita, atrás do médium. Então, às vezes há aquela falsa percepção que o espírito adentra, mergulha, como alguns filmes mostram, dentro do corpo do médium, e a gente sabe que é um contato perispírito a perispírito, via de regra, mente a mente, e o espírito, a gente fala via de regra porque é o que nós não descartamos. Existem na literatura espírita casos de médiums com bastante experiência que captam o pensamento do espírito à distância. Então o espírito não está presente ali, mas capta o pensamento, por isso mente a mente. Mas quando o espírito está presente, há este contato fluídico através do perispírito a permitir a mediunidade. Então ele estava à direita, um pouco atrás. E aqui Kardec vai fazendo diversas perguntas sobre a luminosidade. Ele diz que para eles não existe a escuridão total, que há uma luminosidade natural, que mesmo na obscuridade eles enxergam os objetos, são luminosos e perceptíveis, então não há esta obscuridade total, exceto quando os espíritos estão naquelas regiões de profundo sofrimento, e aí são condicionamentos da mente, a monoideia, a hipnose, a influência espiritual sobre eles, a perturbação, a culpa, fazendo com que eles se fechem nos seus conflitos, nos seus dramas. Daí sim, por isso que existem relatos de espíritos que falam da escuridão, por conta dessas condições pessoais e íntimas, de profundo desequilíbrio, que acabam gerando este estado de percepção para esses espíritos que estão profundamente atormentados. Não é o caso desses espíritos. Ele fala da necessidade de voltar para o corpo, que o espírito não pode sair do corpo e querer ficar. Se isso fosse fácil e possível, muitos espíritos não queriam voltar para o corpo e romperiam o cordão fluídico, romperiam os vínculos, molécula a molécula que eles têm, e acabaria ocorrendo a morte do corpo físico. Então ele toca nesse assunto, vai falar da forma como ele vê as pessoas ali à volta, fala do espírito que não está encerrado no corpo como se estivesse dentro de um quarto. A gente acha que o nosso espírito, ele está ligado ao corpo, mas ele tem esse corpo espiritual que é expansível, a sua irradiação. Então eu lembro de uma comparação que, se não me falha a memória, está no Livro dos Espíritos, é como se fosse um balão amarrado a um poste. Então o espírito não está ali contido no corpo como se estivesse dentro de uma gaveta, dentro de uma caixa. Ele tem ali uma certa, entre aspas, mobilidade, uma certa expansibilidade, e irradia para fora do corpo. Então é muito interessante essa observação. E durante a evocação aparecem outros espíritos, um espírito de Charles Dupont, que foi um espírito que nós já cuidamos no estudo passado, que havia praticado, ele foi evocado várias vezes, vocês lembram? Praticou um crime terrível, acho que contra o irmão, se não me falha a memória, contra uma antiga esposa, e ele aparece e fala, o Dr. Vignal fala como estava vendo, já numa aparência melhor, porque foram, no estudo anterior, várias evocações até que ele apresentasse uma relativa melhora, lembra? Sem sangue, sem punhal, sem a camisa rasgada. Então, ele fala, e Kardec pergunta a este Charles Dupont como que ele estava enxergando o Dr. Vignal. E ele diz assim: eu enxergo com um envoltório menos transparente que a dos outros espíritos, porque ele ainda estava encarnado, então o perispírito estava menos transparente do que
o habitual por conta de ainda estar ligado à matéria, são os efeitos, né, de estar ligado ainda ao corpo físico. Aparece um outro espírito, agora são espíritos desencarnados, não encarnados como o Dr. Vignal. Aqui aparece o senhor Calvier, de Marsella, que inclusive um dos médiuns, ali um dos presentes, o conhecia, fora aluno dele, e aí ele aparece e pergunta a mesma coisa, como sabe que o Dr. Vignal está encarnado? E ele diz, por ser um envoltório menos transparente que o nosso, né? Fala que ele está bem no mundo espiritual, que ele ainda não havia reencarnado, que ele estava ali aprendendo bastante coisa, se educando, conforme nós já vimos, há o progresso no mundo espiritual, né? E fala aqui do espírito dos homens e dos animais, e a gente sabe a lei do progresso, né? Quando é animal, a gente fala princípio espiritual, que são, o espírito nós usamos quando atinge o reino nominal, né? São seres inteligentes, pensamento contínuo, a racionalidade, o senso de moralidade, e os animais, os vegetais, né? Ou seja, entre aspas, o espírito nessa evolução dos reinos inferiores nós chamamos de princípio espiritual. Então ele fala sucintamente a respeito disso. Depois Kardec evoca também uma senhora encarnada, a senhorita Indurmur, que é surda-muda, de nascença. E Kardec evoca, com o consentimento do Espírito São Luís, ela veio da Suíça e veio rápido, ela diz um tempo inapreciável para vós, que alguns espíritos mais equilibrados, mais espiritualizados, conseguem se movimentar na velocidade do pensamento, com rapidez, outros não, outros já estão. Há espíritos que estão tão grosseiros e tão perturbados, ociosos ao nosso lado, que às vezes eles não conseguem ter essa locomoção pelo pensamento, pela sua perturbação, pela sua inferioridade, e praticamente, entre aspas, transitam nas vias públicas ainda pela forma usual, né, com os passos, não tem essa capacidade de ir a locais com velocidade, né? Alguns já conseguem, porque mesmo inferiores dominam a técnica da volitação. Alguns espíritos inferiores, isso é um outro capítulo para um outro estudo, embora maus, possuem o conhecimento de algumas técnicas que lhes permitem, por exemplo, essa volitação mais rápido. E como ela não falava a língua ali do local, né, o francês, foi perguntado como é que ela conseguia se comunicar com o médium. E ela falou pelo pensamento. O guia dele capta a ideia e retransmite a ele. Olha que interessante. E aqui Kardec chega até a brincar, fazer uma observação assim, desta maneira, muitas vezes as respostas só não chegam de terceira mão. Então não é do espírito direto para o médium. Porque para alguns espíritos, conforme o grau de evolução, naturalmente ainda há a barreira do idioma, não é uma questão tão simples. Os espíritos mais adaptados, né? Ela ainda estava encarnada, sofrendo a influência da matéria. Para alguns espíritos, essa comunicação pelo pensamento, sem as barreiras do idioma, se dá, mas para outros, ainda mais atrasados, não é tão simples assim. São minúcias que, principalmente os estudos da obra de André Luiz, de Filomeno de Miranda, por Chico e Divaldo, respectivamente, vão nos ensinando. Fala da enfermidade dela, que é uma prova para os pais, porque outros irmãos tinham também enfermidades de nascença, e ela não dá detalhes, mas ela chega a falar que é uma causa voluntária, a pedido. Então ela era surda-muda, ela podia estar ali diante de uma expiação, ou diante de uma prova, que são coisas distintas. Ela não fala, mas também fala que é uma prova para os pais. Bibliografia, Kardec cita uma obras que trazem o pensamento espírita, estão ali afinados com a ideia espírita, sem que os autores sejam espíritas, obras inclusive anteriores ao espiritismo. Ele vai citar aqui a obra Se Amora a Druideza ou Espiritualismo no século XV, onde nesta obra consta referências ao mundo invisível, ao mundo espiritual, ao anjo familiar, ao anjo da guarda. Então Kardec, quando encontrava nas obras esses pontos de afinidade com a doutrina, ideias espiritualistas nas obras, ele publicava como bibliografia para mostrar que a ideia espírita, por ser as leis divinas desconhecidas por alguns ou por muitos, que o espiritismo revela, às vezes muitos autores tinham inconscientemente
esta ideia presente e as colocavam, as ideias presentes e as colocavam nas suas obras, nos seus relatos, sem que fossem necessariamente espíritas, porque, repito, algumas obras cuidadas por Kardec eram anteriores à doutrina e outras foram surgindo após o espiritismo. Por fim, nós temos aqui duas comunicações espirituais, chamadas ditados espontâneos, porque não foram evocados os espíritos, e aqui é uma mensagem muito interessante, esta eu gosto muito, recomendo a leitura, chama O Gênio das Flores. Eu vou assim só ler o comecinho. Sou Etane, um dos espíritos que presidem a formação das flores e a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou antes somos nós, pois somos milhares de espíritos que ornamos os campos e os jardins. Então é uma mensagem mais longa, bastante poética, que inclusive uma interpretação literal nos leva a erro. Porque Kardec, tanto assim que Kardec, após a comunicação, ele vai consultar São Luís, o espírito, guia, dirigente da Sociedade Parisiense, buscando informações doutrinárias, porque a comunicação era um pouco estranha, que como ele dizia assim, um espírito muito primitivo, que ainda estava trabalhando no reino vegetal, que nunca havia encarnado, e se não havia encarnado, como é que tinha nome, se era tão atrasado, como que conseguiu se comunicar através da mediunidade? E aí São Luís vai responder que muitas expressões que ele usou ali é poética, né? E ele diz, o nome é uma ficção. E aí fala do espírito elementar, vejamos só que interessante, que na literatura mais recente nós encontramos referência aos elementais da natureza. E muitas vezes achamos que esse tema nunca foi tratado na codificação. E temos aqui um texto, portanto, São Luís fazendo referência aos elementais, que tirando essas expressões poéticas e refinando aqui, sintetizando o que São Luís fala a Kardec, vai falar sim que existem espíritos ou princípios espirituais que estão nessas fases anteriores da evolução do reino nominal. Normalmente são espíritos que provavelmente estão já entre o reino animal e o hominal, já mais próximos do hominal. E quando eles falam que não encarnaram, é que ainda não encarnaram no reino nominal, mas já tiveram, naturalmente, que experiências anteriores nos reinos inferiores. E eles, portanto, ajudam, e é importante, sob a tutela de espíritos mais elevados, que coordenam, que dirigem as suas ações, eles acabam, esses inferiores, trabalhando sob essa tutela no reino vegetal, cuidando das florestas, aqui fala do perfume das flores, dos vegetais, das árvores. Então é muito bonito esse capítulo. Recomendamos a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, onde ali é uma pergunta, a questão 559, onde espíritos inferiores também assumem algumas tarefas, claro, tarefas compatíveis com o seu estado de evolução. Tanto que São Luís fala aqui no final que ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal. Então há esses elementais da natureza que estão ali colaborando, com tarefas compatíveis com o seu estágio, progredindo, aprendendo, portanto, como eu disse ali, próximo entre o animal e o hominal, mais próximo do hominal, digamos assim, na iminência de logo mais estar no reino nominal, sob a tutela desta outra classe de espíritos mais superiores que coordenam a tarefa. Esses elementais deram origem a algumas lendas, porque muitas lendas surgiram a partir de fenômenos espirituais. Os duendes, muitos médiuns videntes que viam esses espíritos de pequeno porte, pequena estatura, ali nas florestas, e vinham e chamavam de duendes, possivelmente são esses elementais da natureza que eram vistos por esses médiuns em momentos especiais e faziam esses registros, e ali nasceu a lenda com uma causa, com um motivo de ordem espiritual. Então é muito interessante, recomendo a leitura de São Luís explicando. E por fim, uma comunicação chamada, só fazendo um adendo, né, o Espiritismo cuida muito bem dessa evolução do princípio espiritual nos reinos inferiores, passa inicialmente no mineral, após o vegetal, o animal, atingindo o reino nominal. Então há todo um estudo doutrinário profundo, é um tema complexo,
né? E aqui nós temos a São Luís apresentando apenas uma pequena parcela desses espíritos que estão nesses estágios mais rudimentares e que auxiliam no reino vegetal, como há espíritos que cuidam do reino animal, há espíritos que cuidam do reino mineral, enfim, as tarefas são muito diversificadas no mundo espiritual. Por fim, uma comunicação chamada, um ditado espontâneo, a felicidade, onde nos fala que muitas pessoas buscam o espírito de Stel, denominado Stel, e ele fala que muitos buscam a felicidade, mas infelizmente buscam nos locais inadequados ou com posturas inadequadas. Buscam na glória, na fama, na posse, na riqueza e na beleza, e como ele diz aqui, né? Muitos encontram a posse, encontram o dinheiro, encontram a fama. E será que são verdadeiramente felizes? E ele diz a felicidade não tem nada de material. Então é um tema muito atual, porque a felicidade é um desses temas de cunho filosófico, que faz parte da história da humanidade, porque os indivíduos almejam a felicidade. O conceito de felicidade varia muito de um para outro. E para muitos a felicidade vai para a via errada, para esta conotação mais material. E a pessoa continua vazia, continua aflita, continua sem paz, porque a verdadeira felicidade, como ele diz aqui, conforme ensina o Espiritismo, muitos vêm buscar na ideia espírita o que seria a felicidade, e nós vamos ver que a felicidade tem esta característica espiritual, moral. À medida que nós vamos praticando o bem, nós vamos equilibrando as nossas emoções, e nós vamos nos espiritualizando, pacificando os sentimentos, nós vamos experimentando esta felicidade. É esta bem-aventurança que Jesus veio nos ensinar. O Sermão do Monte é este roteiro de felicidade. E ali nós vamos encontrar este roteiro de virtudes que, à medida que nós vamos nos esforçando e vamos adquirindo, vão construindo dentro de nós este estado de felicidade. Felicidade que já pode ser iniciada e construída aqui na Terra. Não é só aquela felicidade após a morte no mundo espiritual. À medida que vamos trilhando o caminho correto, vivenciando a ética, a paz, as virtudes, nós já vamos experimentando estas venturas íntimas que geram esses estados de felicidade. E, como diz aqui a comunicação, vejo mães desesperadas, né, pelo luto, pela perda dos filhos, ou seja, as dores não são obstáculos à felicidade quando nós passamos a entender o objetivo das dores. O luto, que seria a maior dor que nós enfrentamos, às vezes a morte de um ente querido, fala de mães desesperadas quando a morte de um filho se abate, a pessoa fala, é impossível ser feliz. É um desafio, viver o luto, entender o luto. E há pessoas que, de fato, por não entender bem o luto, acabam levando uma vida de depressão, de angústia, de profunda infelicidade, a vida toda a partir disso. Sabemos que é uma dor difícil, mas é a consciência da imortalidade da alma, a ideia de que a morte não acabou com aquele ser querido, com o seu espírito, o reencontro no futuro, a visita que eles nos fazem, então vai tirando este caráter tão penoso e aparentemente irreversível que nós demos para o luto ou para outros problemas. Às vezes, já dissemos aqui, às vezes não é euforia, há momentos de tristeza. Felicidade não significa que não vamos ter momentos de tristeza. A morte de um ente querido de forma inesperada, um desafio grave, uma separação conjugal, daquelas difíceis, né? Um revés de saúde de uma para outra hora, a emoção tristeza, ela faz parte da vida. Mas com esta visão, com esta vivência de felicidade, de acordo com a proposta do Cristo, revigorada pelo Espiritismo, nós podemos experimentar episódios de tristeza, mas sem que o estado geral da alma fique
infeliz, profundo, depressivo, para baixo. Então a gente tem este estado de felicidade, o conhecimento espírita, a vivência do bem, a oração. Experimentamos um episódio, temos um episódio de tristeza, mas é uma tristeza necessária, choramos, mas isto não afeta o nosso estado geral de felicidade, porque nós não vamos para a revolta, nós não vamos para os vícios, não vamos para as fugas psicológicas, vivenciamos, digerimos aquele momento de tristeza, aquela situação, ressignificamos e continuamos neste caminho da construção da felicidade. Então veja que sofrimento, luto, dor não obstaculiza, não cria um obstáculo para a felicidade. Há momentos de tristeza, há momentos de choro, e devemos extrair disso lições, mas não a revolta, não a depressão, que são realmente estados que nos afetam. Claro, não é simples, às vezes precisamos de psicoterapia, da ajuda médica, enfim, os recursos aí estão médicos, religiosos, espirituais, para que a gente possa, se nos abatemos demais pelas dores, reencontrar ou encontrar para alguns, porque ainda nunca haviam encontrado este caminho da felicidade, mesmo estando no mundo imperfeito, com lutas, com desafios que nos acontecem, mas nós vamos confiando em Deus, fazendo a nossa parte, construindo a paz. Então, advém, temos este momento, esse estado de felicidade que vamos construindo, que vai se ampliando, em que pese apareçam desafios que nós vamos enfrentando em clima de paz, em clima de confiança. Às vezes a emoção, tristeza, conforme nós falamos, o choro faz parte, porque a euforia é um conflito existencial. Estar sempre alegre e sorrindo para tudo, mesmo diante das dores, naturalmente que é um conflito. Não é esta a proposta. Felicidade é compatível com choro, felicidade é compatível com tristeza, fazendo esta comparação do estado geral, íntimo, o estado geral da alma. Então é uma mensagem muito oportuna. E por fim, Kardec encerra noticiando o lançamento da segunda edição de O Livro dos Espíritos. Esta primeira obra da codificação, agora na sua segunda edição, que se tornaria definitiva, com 1019 perguntas. Kardec diz que ampliou tanto, que praticamente dobrou, com 501 perguntas a primeira edição, agora com 1019, ele diz, podemos até dizer que é uma obra nova, diz ele, entre aspas, por conta da metodologia nova, dos acréscimos que houveram, informações que foram obtidas através da universalidade dos ensinos, comunicações variadas, diz ele, que no fundo mantinham a mesma lição, o mesmo direcionamento. Aliás, vimos até agora muitos pontos tratados na Revista Espírita que foram incluídos nesta segunda edição de O Livro dos Espíritos. Então, Kardec noticia, março de 1860, aí o início, a vendagem da segunda edição de O Livro dos Espíritos, esta obra básica da codificação, a síntese do conhecimento universal. A partir dela, as demais obras da codificação surgiram, são desdobramentos dela. Então, Kardec noticia esta segunda edição. Uma alegria poder estar com vocês mais uma vez, compartilhando este estudo da Revista Espírita, que tem nos trazido tanto aprendizado. Desejamos a vocês dias de paz.